eu já ia esquecendo. Compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente poder aqui comentar sobre o que era esperado aí em cada questão e tal, para a gente poder deixar passar batido. Na maioria das questões aí que vocês erraram, alguma coisa assim, eu comentei, né, na questão. Podem ver os comentários aí, tem dizendo o que eu levei em consideração. Essa primeira pergunta aqui tem um erro aqui, né? Ficou meio sem sentido, né? Porque eu digitei errado aqui, a falta de atenção minha. Por que os gerenciadores de banco de dados, como Oracle, SQL Server, MySQL, utilizam replicação passiva ao invés de replicação passiva? Não faz o menor sentido essa pergunta, né? Mas assim, por que teve, a maioria das pessoas respondeu por que utilizam replicação passiva. Ponto. Passou por aqui e tirou isso aqui fora. Quem não botou isso aqui, quem respondeu isso aqui, beleza. Quem não respondeu, disse, não faz sentido e tal, eu também levei em consideração, afinal de contas, a pergunta que está errada, né? E aí eu olhei mais essa segunda parte aqui. Explicar o funcionamento da replicação passiva, baseada em log checkpoint nos bancos de dados, e também por que a replicação ativa não atende nesses casos. Então vamos falar aqui. Na verdade, por que eu vou ser sincero que eu não lembro com vocês, isso aqui podia ter duas perguntas diferentes. A pergunta podia ser, por que o gerenciador de banco de dados utiliza replicação passiva com log checkpoint, ao invés da replicação passiva tradicional, ou então por que elas utilizam replicação passiva ao invés de replicação ativa. Eu não me lembro qual das duas que era o meu objetivo aí não, tá certo? Então eu vou pensar em por que utilizam replicação passiva, né? Normalmente os bancos de dados utilizam replicação passiva, que é aquela em que o cliente se comunica com uma máquina, né, com um servidor. O servidor processa a requisição e repassa a alteração para um servidor de backup para que ele faça a alteração também e se mantenha sincronizado, né, de forma que se o servidor principal ele sai do ar, o outro pode assumir a posição dele. Normalmente os bancos de dados utilizam isso para poder simplificar o funcionamento e você ter a interação do cliente com apenas um dos servidores, né? E aí fica mais fácil por questões de consistência de dados. Então, um servidor ele executa tudo, mantém tudo consistente, e o outro vai só se espelhando nele, né? O servidor de backup vai só se espelhando, pegando as alterações e aplicando localmente também para se espelhar no principal. Uma replicação tipo a replicação ativa, que é aquela em que uma máquina manda a requisição para todos os servidores, e todos eles processam e dão a resposta, eu escolho uma das respostas, ela é mais difícil de manter o sincronismo, porque eu já comentei isso com vocês. Se uma máquina sai do ar por algum tempo e ela volta, né, o cliente não vai nem perceber, porque alguma máquina vai estar sempre respondendo para ele. Mas quando ela volta, ela tem que se sincronizar totalmente com a máquina, com a outra máquina, com a máquina par, né, com a outra máquina que faz parte da replicação, porque ela vai ter perdido todas as requisições durante aquele momento. Então, é complicado também porque você começa a ter que nas duas, em todas elas, armazenar os logs de tudo que vai sendo feito, para que quando a outra volte, ela saiba exatamente que ponto que ela parou, para ver o que ela tem que fazer. Então, se tiver um problema qualquer de rede e ele perdeu uma requisição, ele tem que de alguma forma saber que ele perdeu aquela requisição, porque senão um servidor pode ter recebido a requisição e o outro pode ter perdido, e aí eles começam a não ficar muito sincronizados. Então você começa a ter que ter muitos mecanismos de sincronização entre os servidores para que uma solução dessa possa, na vida real, funcionar. Então, na verdade, ninguém usa replicação ativa em servidor de banco de dados por isso. Replicação passiva é mais fácil de implementar, né? E aí a replicação passiva baseada em log checkpoint, aí é por isso que a replicação ativa não atende nesses casos, porque manter o sincronismo entre os servidores que fazem parte da replicação ativa é muito difícil. Eu já acabei respondendo a parte final aí, né? E como é que funciona a replicação passiva baseada em log checkpoint? O que você precisava responder, né? Vou falar sobre isso, depois eu vou falar sobre o mínimo que eu esperava da questão. A replicação passiva baseada em log checkpoint é aquela em que o cliente faz a requisição para o servidor primário
o servidor primário processa e armazena um log daquilo que foi feito. E o servidor de backup, ou o servidor de backup, pode ter mais de um, eles periodicamente vão até o servidor principal e consultam o log de alterações de tudo que foi processado desde a última vez que eu consultei o log, e aí eu executo também aqui localmente. Então, servidores de banco de dados, eles periodicamente consultam esse log, né, e armazenam um checkpoint, um ponto de checagem, sabendo até qual ponto ali do log eles já fizeram, para que na próxima vez ele faça só dali para frente. Né? Então, isso aqui é a replicação passiva baseada em log checkpoint. O mínimo que vocês precisavam responder aqui para eu considerar ok é dizer que na replicação passiva baseada em log checkpoint, o cliente se conecta num servidor, o servidor faz a requisição, o servidor processa a requisição, armazena um log e o servidor de backup periodicamente se sincroniza com esse log. Pronto. Falando isso aí, tá legal. E por que a replicação ativa não atende nesses casos? O mínimo que você precisava dizer é porque na replicação ativa todos os servidores respondem, processam, então todos eles têm que estar sincronizados. E manter esse sincronismo entre eles não é fácil, é bastante complexo. Né? Então esse é o mínimo mínimo do mínimo assim que a gente precisava responder aí para estar certo. Beleza? Vamos na 2. A ordem das perguntas para vocês pode estar diferente, tá? Porque a ordem é sorteada, então nem sempre a pergunta 1 de um é igual a pergunta 1 do outro. Explique por que... Não, explique por que qual, né? Explique qual é a abordagem utilizada pelas redes P2P de vídeo chamada, Skype, WhatsApp, etc., no que diz respeito a diretório de dados, centralizado ou distribuído, e por quê? E no caso das redes torrent. Esse aí, eu acho que quase ninguém acertou totalmente. Então, vamos lá. Eu pedi para dizer se é centralizado ou distribuído, tanto com respeito a diretório quanto dados. Eu falei com vocês quando a gente estava falando sobre redes peer-to-peer, que nas redes peer-to-peer, a solução ela pode ser distribuída em dados e centralizada em diretório, pode ser distribuída em dados e distribuída em diretório. Normalmente, dado é distribuído, né? Porque é peer-to-peer, né? Se os dados estiverem centralizados num servidor, nem é cliente-servidor, nem é peer-to-peer. Então, por que qual é a abordagem utilizada pelas redes peer-to-peer de vídeo chamada, Skype, WhatsApp, etc., no que diz respeito a diretório e dados, centralizado ou distribuído? E por quê? Bom, nesse tipo de rede peer-to-peer, de vídeo chamada, normalmente o diretório é centralizado e os dados são distribuídos. Os dados, né, quando você transfere dado de um lado para o outro, imagem, por exemplo, de um lado para o outro, então a imagem é um dado, né, que está sendo transferido na videochamada, isso acontece peer-to-peer. Isso acontece de forma distribuída. A comunicação ela vai direto de uma máquina para outra sem passar por um servidor central. Já o diretório, ele é centralizado. Se eu quiser saber quem tem qual arquivo, se eu quiser saber qual é o endereço da pessoa com quem eu vou me comunicar, tudo isso eu faço através de um diretório centralizado. Fica em um ou um conjunto de servidores que gerenciam esse diretório. Normalmente isso é assim, até porque esse tipo de serviço, ele demanda autenticação. E a autenticação do usuário, ele tem que ser feito num servidor centralizado, que tem lá o seu login e senha no local. E tem também sua lista de contatos, né? E mantém atualizado sua lista de contatos. Então, por isso que tem que ser centralizado. E os dados distribuídos, porque é a natureza de uma rede peer-to-peer. Né? E no caso das redes torrent, né, de transferência de arquivo, eu comentei com vocês, né, a gente discutiu isso, que nas redes torrent os dados são distribuídos também, porque é a natureza das redes peer-to-peer, os dados estarem distribuídos e você ir atrás deles, e o diretório não existe. Ele não é centralizado nem distribuído, ele simplesmente não existe. A rede torrent ela não tem um diretório. Ela se utiliza de outros diretórios. Ela se utiliza da web, dos buscadores da web como um serviço de diretório. Alguém tem que publicar um arquivo, né, .torrent em algum lugar, e aí isso não é indexado em lugar nenhum dentro da rede torrent. Você acha o arquivo torrent procurando no Google. Certo? Ou procurando numa página específica de arquivos torrent que alguém construiu. Então, são diretórios que não fazem parte da solução. Então, na rede torrent, os dados são distribuídos, mas o diretório nem existe. Na pergunta 3,
Explique o funcionamento e a diferença existente entre os dois mecanismos de armazenamento remoto, NAS e SAN. Então, para falar um pouco do funcionamento e a diferença entre elas. Você pode falar inúmeras coisas aqui sobre o funcionamento delas, tá certo? Mas, assim, muita gente falou muita coisa. Mas o mínimo que eu esperava de diferença é bater em 2 pontos. Que no NAS você usa, né, os dois, né, são para armazenamento de dados em servidores, né, isso a pergunta mesmo já está falando, mas no NAS, toda a comunicação entre o cliente do serviço e o servidor de arquivos, né, é feita através da rede de dados normal, da rede tradicional de dados. Enquanto no SAN, a comunicação é toda feita numa rede que é montada especificamente para o SAN, para a solução. Então, é uma rede segregada, uma rede só para transferência de dados entre servidores de dados, né, e quem está consumindo esses dados. Então, no NAS eu uso a rede tradicional, no SAN eu tenho que construir toda uma infraestrutura de rede para a solução SAN. E no NAS, basicamente, ela é baseada no compartilhamento de arquivos e pastas. Então, você acessa remotamente, enxerga arquivos e pastas remotos, enquanto no SAN não. O SAN ele fornece um disco que quem vai fazer uso desse disco tem que formatar com seu próprio sistema de arquivo e utiliza esse disco como se ele fosse local, só que ele está num servidor. Então, essas são as duas coisas que explicam o funcionamento e que mostram a diferença entre eles. Né? No NAS, eu acesso remotamente arquivos e pastas, utilizando a rede tradicional, e no SAN eu monto uma infraestrutura de rede própria, né? E quem faz uso, quem consome o serviço, ele obtém remotamente discos, né? Obtém um disco remotamente. E aí ele tem que formatar esse disco com o sistema de arquivo que ele quiser e trabalhar como se esse disco tivesse local. Beleza? Então, essas são as duas coisas. E se quiser falar também, isso é o mínimo necessário. Mas tem gente que falou também que essa solução em NAS é mais barata, mais simples, que a solução em SAN é mais cara, mas também pode ter melhor desempenho. Melhor desempenho é muito relativo de cada caso, mas normalmente tem um desempenho um pouco melhor, mas é mais caro também. Então, o mínimo era isso, era falar sobre arquivo e disco e sobre ter uma infraestrutura própria de rede e não precisar de uma infraestrutura própria de rede. Na pergunta 4, explique o funcionamento dos seguintes modelos de comunicação. É aquilo que a gente falou lá no começo aí do curso, na verdade, né? Quando a gente falou lá sobre os modelos de comunicação, como que eles são. Então tem o cliente-servidor, N camadas e peer-to-peer. Então vamos lá. No modelo, o mínimo que era esperado era que no modelo cliente-servidor você tem um cliente, um ou mais clientes, que fazem requisições e tem um servidor que responde a essas requisições. Isso é o mínimo esperado para cliente-servidor. Você podia dizer também que, né, o servidor é ativo, o cliente é passivo, porque ele fica só escutando. Podia dizer que tem uma variação de push, né? Mas essa ninguém falou, mas nem precisava falar. O mínimo tem um cliente que faz requisições e um servidor que responde às requisições. Bom. No modelo de N camadas, você tem um cliente que faz uma requisição a um servidor e esse servidor, para responder ao cliente, precisa, por sua vez, fazer uma consulta a um segundo servidor. E esse servidor, então, responde para o primeiro servidor processa isso e responde para o cliente. Então, é um modelo de N camadas. Isso é o mínimo que você precisava falar. O cliente faz uma requisição para o servidor e o servidor precisa consultar outro servidor para obter dados adicionais antes de responder ao cliente. Então, esse é o modelo de N camadas. Esse segundo servidor pode, por sua vez, ter que consultar um terceiro servidor, que pode ter que consultar um quarto, por isso são N, depende. Mas o mínimo que você precisava explicar são essas 3 camadas, né? O cliente consulta um servidor, o servidor, para responder o cliente, tem que consultar um segundo servidor. É o mínimo que você precisava falar aí no modelo de N camadas. E no modelo peer-to-peer, o mínimo que precisava falar é que é um modelo em que todo mundo pode se comportar como cliente e como servidor simultaneamente. Não há essa definição de quem é cliente e quem é servidor. Todo mundo pode atuar como servidor, todo mundo pode atuar como cliente. Beleza? Então, esse é o mínimo esperado aí para esses 3 modelos de comunicação.
E a pergunta 5, por último aqui, pede para explicar o funcionamento dos clusters de alto desempenho, do tipo Beowulf, e comparar seu funcionamento com o dos grids. Então, vamos lá. Mínimo que eu precisava falar sobre o cluster de alto desempenho do tipo Beowulf, explicar o funcionamento. Então, o mínimo que precisava dizer é que você tem um nó principal, um nó mestre, né, um nó gerente, como o nome que você quiser dar, que recebe as requisições e repassa para os nós escravos, né, os nós trabalhadores, tem vários nomes diferentes, para eles processarem a informação e responderem para o nó principal, que depois vai responder para os clientes. Então, o cliente faz a requisição para esse nó mestre, o nó mestre repassa para os nós escravos, os nós escravos processam em paralelo, né, e ganham um desempenho, respondem para o nó principal, para o nó mestre, e o nó mestre responde para o cliente. Dá para o cliente a resposta da requisição que ele fez, do processamento que ele pediu. Né? Isso é o mínimo, tá? Porque é falar sobre o funcionamento. Teve gente que falou mais também sobre características, que um cluster Beowulf, ele normalmente utiliza máquinas normais, máquinas comuns, né? Então, por isso já nem precisava falar se não quisesse, mas podia falar também, tudo bem. E comparar o seu funcionamento com os dos grids, aí tem algumas coisas que a gente tem que, mínimas que a gente tem que falar. Né? O que diferencia um cluster do tipo Beowulf, um cluster de alto desempenho, com um grid? A primeira coisa mais importante de todas é a questão geográfica, a questão da distribuição dos nós. Enquanto num cluster, normalmente os nós estão todos no mesmo data center, muitas vezes até no mesmo rack, num grid os nós estão distribuídos geograficamente. Né? Isso que caracteriza bem um grid. Além disso, por estar distribuídos geograficamente, normalmente os nós são gerenciados por mais de uma instituição. E você não tem um nó principal. Né? A requisição pode ser feita por todos os nós dos grids, todos os nós do grid. Né? E aí o nó do grid vai ter que conversar com o outro de alguma forma para ver onde que há nós ociosos para processar o que você pediu para processar. Então, mínimo que eu precisava falar eram 3 coisas. Que os grids são distribuídos, que não tem um nó principal e nós escravos, todos os nós colaboram, todos nós podem receber requisições e vão processar também. 4 coisas, na verdade, que não, você não tem uma instituição só, você tem várias instituições que gerenciam e que normalmente o ambiente é heterogêneo, não é homogêneo. Porque como você é tudo em consequência da forma como você distribui. Como as máquinas estão distribuídas geograficamente, elas não são iguais. Não, porque o grid normalmente você tem instituições diferentes participando, né? E aí não tem como você exigir que as máquinas sejam todas iguais. Num cluster, normalmente as máquinas são todas iguais. Não é obrigatório, mas normalmente são iguais ou pelo menos muito parecidas. Num grid, não. Num grid, elas costumam ser bem diferentes, porque são as máquinas que as instituições têm disponível para participar do grid. Beleza? Então, o mínimo que você tinha que falar é isso aí, essa questão da dispersão geográfica, enquanto no cluster é tudo num lugar só. Questão de você ter mais de uma instituição organizando, e com isso as máquinas poderem ser diferentes. Você não tem um ponto de entrada único. Né? Não tem um nó principal. Beleza? É isso que eu precisava falar nessas 5 questões aí. Nada diferente do que a gente andou falando esses dias, e sem até entrar muito detalhezinho de detalhe. O problema é quando você entra muito detalhe é que você tem mais chance de errar, né? Beleza. Dúvidas aí ainda sobre a prova? Alguma questão não respondida? Bom,
No silêncio eu entendo que todo mundo está tranquilo, né? Então vamos lá. Já falamos da prova, já falamos do trabalho, né? Muito assim, falando que ainda há oportunidade para quem perdeu um pouco de ponto aí porque não colocou tudo no vídeo, que complemente isso e me mande sem problema ainda. Desde que seja essa semana, né, de preferência. E eu falei também já falei aí, né, com o Matheus que não fez a prova, que para me mandar o e-mail, não esqueça de mandar, Matheus. Sim. Beleza? Então vamos lá. Dado isso tudo aí, sigamos com nossa programação, né? Deixa eu pegar aqui. O que nós vamos falar agora? A gente vai começar a falar sobre duas questões que estão muito ligadas à infraestrutura de sistemas distribuídos, né? Mais do que o sistema distribuído em si, mas que assim são muito importantes hoje em dia nos sistemas distribuídos, que são, na verdade é uma coisa só, que a gente vai falar em duas partes, que é a questão da virtualização. Então nós vamos falar vamos entender um pouquinho como é que funciona a virtualização, e depois a gente vai falar num tipo específico de virtualização, que são os containers, né? Os containers são um tipo de virtualização que vem crescendo bastante aí nos últimos anos. E a gente vai olhar com calma aí sobre eles. Inclusive, no final, a gente vai fazer um trabalhinho sobre containers. Bem legal, costuma ser bem legal. Falar um pouquinho hoje sobre, começar um pouquinho a falar hoje sobre virtualização, né? Compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí. Cadê? Cadê que eu tô procurando aqui? Cadê? Tá aqui. Beleza. Deixa eu só aproveitar aqui antes da gente seguir, só porque senão depois eu vou esquecer. Deixa eu fazer logo uma chamada aqui. Eu olho aqui rapidinho para não deixar isso pro final. Hoje é dia 9, né? Isso aqui. Então vamos ver aqui. Alexandre não está. Guilherme está. Gustavo não está. Henrique não está. João Vitor está. Juliana está. Leonardo está. Oi?
Falou alguma coisa, Guilherme? Eu estou presente, sim. Não, mas você é de presença. Falei, ó, o Ah, tá. Alexandro não está, o Guilherme está. Gustavo Perdão. não está, Henrique não está, João Vitor está, Juliana está, Leonardo está, Lucas está, Matheus está e Sérgio está. Só quem faltou foi Gustavo, Henrique e Alexandre. Beleza. Só não vou deixar para o final não, porque senão chega no final e acaba esquecendo, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre virtualização, né? Na verdade, virtualização é uma coisa que vocês já trabalham com isso, provavelmente, há bastante tempo, já trabalham com isso desde os primeiros semestres, provavelmente, né, da FAESA lá, quando vocês usam máquinas virtuais lá no laboratório. Em várias disciplinas, imagino que vocês tenham usado máquinas virtuais para algumas coisas, né? Um recurso que ajudou muito a gente fazer testes e fazer as coisas, né? E montar pequenos laboratórios aí pra gente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é, como que é que funciona por baixo dos panos, né? Tem alguns tipos de virtualização diferentes, vamos falar um pouquinho sobre elas e tal, até a gente chegar lá nos containers, que são a virtualização mais contemporânea, vamos dizer assim. Não tomou a vez dos outros, não, mas montou as soluções tradicionais aí de virtualização. Então, vamos lá. A ideia básica de a virtualização, o conceito de virtualização é você criar uma representação de algo que existe de verdade, né, um processo físico em software. Então eu pego alguma coisa que existe de verdade e simulo a existência dele em software. Então, talvez o exemplo mais antigo que a gente tem de virtualização é memória virtual. É criação de memória virtual, né? Os sistemas operacionais fazem isso e não deixa de ser uma virtualização. Eles fingem que tem mais memória RAM do que eles têm de verdade, né? Porque eles pegam os dados que estão na memória RAM e ficam, quando não estão precisando daquele dado, jogam para disco. Quando precisa de novo, pega do disco e joga para a memória RAM. Então ficam nesse jogo de swap que a gente chama, né? Que é ficar mandando troca, né, de dados. Fica mandando dado do disco para a memória, da memória para o disco, para que os programas achem que você tem mais memória do que você realmente tem. O sistema operacional faz toda essa ginástica jogando dado para o disco, dado para a memória, porque na hora que a aplicação precisa do dado, o dado está sempre na memória RAM. Porque antes o sistema operacional se antecipou um pouquinho, foi lá, pegou o dado e colocou na memória. Tirou do disco e colocou na memória. Tirou da memória e colocou no disco. Se eu tivesse uma memória com tamanho suficiente para rodar tudo que eu preciso, eu não precisava fazer isso. Isso aí é quando eu quero fingir que eu tenho mais memória RAM do que eu realmente tenho. Né? É por isso que a gente chama de memória virtual. Porque eu não tenho realmente essa memória. Bem, isso aí é só para falar que existem vários tipos de virtualização. Mas a gente está mais focado na virtualização de plataforma, né? Na virtualização de um computador como um todo. A gente fala de plataforma, não só necessariamente de hardware, porque você virtualiza muitas vezes uma parte do sistema operacional também. A gente vai falar sobre isso aí. E aí, a grande negócio é você poder ter uma máquina, né? Uma máquina com virtual, que tem as características de uma máquina física, né? E você ter a gestão dessas máquinas é muito mais simples do que a gestão de uma máquina física. Você iniciar uma máquina virtual, como é só software, não tem nada de hardware, você não tem que verificar hardware, nem nada, é muito mais rápido do que iniciar uma máquina física. Você instalar uma máquina virtual do zero é muito mais fácil do que instalar uma máquina física do zero. Você não tem cabeamento, não tem nada para fazer. Né? Então, você no dia a dia lidar com máquinas virtuais é muito mais fácil do que com máquinas físicas. Além disso, você pode ter mais de uma máquina virtual que utilize o mesmo servidor físico. E com isso você pode dividir um servidor físico em servidores de menor capacidade, né? E você pode fazer isso por software, fazer isso virtualmente. Então você tem um servidor físico com alta capacidade
mas no fundo você tem lá dentro rodando vários servidores virtuais com capacidade um pouco menor, que somados dão a capacidade do servidor físico. Mas com isso você pode botar várias coisas para rodar ao mesmo tempo, de forma que elas sejam mais isoladas uma da outra. Então eu posso pegar, por exemplo, um servidor físico e instalar nele, vamos dar um exemplo aqui, um servidor, vou botar de infraestrutura bem básica assim, de rede. Eu posso instalar nele um servidor de banco de dados e um servidor de DNS, né? Servidor de nomes, né? Que é o servidor de DNS. Então, servidor de DNS é muito importante e tal. Imagina que o servidor de banco de dados trava e para de funcionar. Se eles dois estivessem rodando na mesma máquina física, sem virtualização, ele podia travar tudo, inclusive o sistema operacional, e o meu DNS, meu serviço de nomes, parar de funcionar. Isso não é muito legal, para serviços básicos, DNS, banco de dados, porque o contrário também podia acontecer. O servidor de DNS parar de funcionar por algum motivo, travar e tal, e isso travar todo o meu servidor de banco de dados. Então, como isso nunca foi muito desejável para esse serviço crítico, servidor web e tal, esses servidores eles eram colocados cada um no servidor físico. Porque se travar, vai travar só o que está naquele servidor físico. Então tinha um servidor físico para servidor web, um servidor físico para servidor DNS, um servidor físico para banco de dados. Eu não misturava. Por mais que o servidor DNS ocupe consuma poucos recursos, o servidor web talvez, que eu não tenho tantos clientes assim na minha empresa, sei lá, também talvez consuma pouco recurso. A gente sempre se separou em máquinas físicas diferentes para evitar que o problema em um servidor, né, em um servidor de software, né, um servidor de DNS, pudesse ocasionar um travamento da máquina como um todo e parar todos os outros serviços que tivesse na máquina. Então, a ideia é botar um serviço em cada máquina. Com as máquinas virtuais, eu podendo criar várias máquinas virtuais numa máquina física, eu posso ter numa mesma máquina física, eu posso ter um servidor virtual de DNS e um servidor virtual de banco de dados, um servidor virtual web. E aí, se o servidor web travar, ele vai travar só a máquina virtual web, as outras máquinas virtuais são independentes. Então a ideia é isso, eu poder fazer com que eu tenha máquinas virtuais que, ainda que sejam independentes umas das outras, elas compartilhem o mesmo recurso físico, e aí eu posso otimizar meus servidores físicos, né? Eu não preciso agora ter 3 servidores, um para banco de dados, um para DNS, um para web. Eu posso, de repente, ter um só com as 3 coisas. Ah, não, banco de dados tem muito uso, então eu vou ter um para banco de dados e um para web e DNS, por exemplo. E eu não correr o risco de o problema em um causar problema no outro. Aqui é a arquitetura tradicional de banco de dados, que eu falei com vocês. Eu tenho a parte física aqui, instalo o sistema operacional e uma aplicação rodando no sistema, no servidor. Posso ter uma ou várias aplicações, né, a camada de aplicações. Mas quando são aplicações muito críticas, era muito comum você ter só aquela aplicação crítica rodando aqui, para não correr o risco de outras aplicações interferirem no funcionamento dela. Mas com virtualização, eu tenho a camada física, né, os equipamentos, eu tenho uma camada de virtualização. Vamos falar um pouquinho sobre essa camada de virtualização. E essa camada de virtualização, ela é responsável por criar um ambiente virtual, uma máquina virtual, né, onde eu posso instalar um sistema operacional e aplicações que vão rodar nesse sistema operacional. Posso criar uma outra máquina virtual que vai rodar nessa mesma máquina física, que tem o seu próprio sistema operacional com suas aplicações. Esses sistemas operacionais não precisam nem ser iguais entre as máquinas aqui diferentes. Eu posso ter um Linux aqui eu posso ter um Windows 7, aqui eu posso ter o Windows 10, aqui o Windows 2019, aqui um outro Linux diferente desse, aqui um FreeBSD, que é um outro sistema operacional. Então eu posso ter sistemas operacionais diferentes da máquina, desde que esses sistemas operacionais eles possam usar recursos rodem na máquina virtual. Se é uma máquina que virtualiza uma máquina da arquitetura x86, tem que ser um sistema operacional que rode no x86. Né? Então eu tenho aqui essa camada de virtualização que ela é responsável por gerenciar essas várias máquinas virtuais. Na verdade, essa camada de virtualização, num ambiente de virtualização, ela é um sistema operacional bem enxutinho, um sistema operacional cujo único objetivo, o maior objetivo, talvez o único objetivo, seja gerenciar essas máquinas virtuais.
E aí, do ponto de vista da camada de virtualização, cada máquina virtual dessa é uma caixa preta. Cada máquina virtual dessa é alguma coisa que é um programa que está executando. Então, enxerga cada um desses como um processo, um programa que está executando. E esse programa, internamente, funciona todo um sistema operacional, com suas aplicações, e assim por diante. Então, essa camada aqui é uma camada de um sistema operacional bem enxuto, bem simples, que serve só para gerenciar máquinas virtuais. Né? Pode parecer novo, às vezes, o conceito de virtualização de plataformas, né, de máquinas, assim, mas não é. É um conceito antigo. Tem um dos primeiros trabalhos sobre isso, é de 1959, né, de um funcionário da IBM, sobre a virtualização em mainframes da IBM. Naquela época, o objetivo era um pouco diferente. Falei aqui com vocês que o objetivo hoje, um grande objetivo, não é o único, né, mas um grande objetivo de máquinas virtuais hoje em dia é você poder pegar uma máquina física que tem recursos e tal e dividir ela em pequenas máquinas virtuais, com cada uma com uma quantidade menor de recursos e que são independentes entre si. Nos primórdios aí da computação, né, em 1959, aí, né, final do década de 50, começo da década de 60, a virtualização era usada em mainframes porque às vezes era muito caro. Você não tinha ainda computadores portáteis. Os computadores eram caros e grandes. Então você não tinha um PC na mesa de cada funcionário. Você tinha um terminal burro na mesa de cada gerente, muitas vezes. Então, algumas pessoas-chave e alguns outros funcionários-chave tinham um terminal burro. O terminal burro é um teclado e monitor, basicamente. Não tem poder de processamento ligado no mainframe para consultar as coisas no mainframe. Mas aí, o que foi a sacada da IBM é que eles criaram pequenas máquinas virtuais no mainframe para que esses terminais burros pudessem acessar como se eles fossem computadores pessoais, como se eles fossem PC, para eles rodarem coisas simples ali e não ter que rodar tudo no mainframe. Está rodando no mainframe, mas está rodando no mainframe na forma de uma máquina virtual, que se der algum problema ali não vai travar outras máquinas. Né? Então a ideia era justamente para que cada terminal burro pudesse se comportar como se fosse um computadorzinho pessoal, né? Porque um ambiente virtual era criado lá no mainframe. O que aconteceu em seguida foi que esse conceito de mainframe ele meio que caiu em desuso, né? Hoje em dia mainframes, que são esses computadores muito barra pesadas, né? São muito caros. Eram já muito caros, né? E começaram a ficar cada vez mais inviável você ter um mainframe. Hoje em dia, por exemplo, mainframes basicamente você tem isso em sistema bancário, em bancos. Os bancos ainda têm mainframes, até porque eles têm vários sistemas que rodam em mainframes e que eles não têm coragem de migrar para soluções mais modernas, vamos dizer assim. Essa coragem, não estou falando mal de quem é de banco, não. Eu também não teria coragem, não, tá? Sistema que roda desde a década de 60, 70, que não dá erro mais, porque já corrigiram todos os bugs, ou quase todos os bugs. Se você for reimplementar ele para, ao invés de usar um mainframe, usar um cluster, muito melhor, muito mais flexível, muito não sei o quê, mas eu estou começando de novo a poder ter problemas onde não tem, né? Hoje roda no mainframe perfeitamente sem bug nenhum. Eu vou reimplementar tudo, jogar num cluster, putz, tem chance de dar no momento de reimplementar as coisas, eu introduzir bugs que não existiam antes. E esses são sistemas cruciais de processamento de grandes valores de dinheiro. Então, um bug, por menor que seja, pode causar um prejuízo muito grande. Então, a maioria dos bancos prefere manter os seus mainframes com seus sistemas rodando lá, mais à prova de problemas. Né? E pagam muito caro por isso, porque os mainframes hoje são muito caros. Né? Mas à medida que vieram soluções mais baratas e mais simples, mais flexíveis do que o mainframe, como, por exemplo, clusters, né? Várias máquinas menores conectadas entre si. Então, você cresceu o poder de processamento de um cluster, é só botar umas máquinas a mais. No mainframe, se eu quiser crescer o poder de processamento, eu tenho que comprar mais memória, comprar mais processador, às vezes até trocar o mainframe. Às vezes não dá para fazer, né? Tem que trocar o mainframe. Mas à medida que vieram computadores menores e foram se criando clusters, né? Ou grids, né? Todas essas soluções de computação distribuída, o conceito de virtualização foi meio que deixado de lado. Porque falou, se eu posso ter um mainframe, mas eu posso ter também um computador pessoal na máquina, na mesa do cara.
que ele pode acessar as coisas do mainframe pela rede, que é um ambiente distribuído. Mas ele também pode rodar as coisas localmente na máquina dele, porque a máquina dele agora permite. Não faz muito sentido eu falar mais em virtualização. Então, eu não vou precisar virtualizar uma máquina pro cara lá dentro do mainframe. Ele usa a máquina dele. Então, esse conceito de virtualização, esse desenvolvimento da virtualização meio que foi deixado de lado durante muitos anos, certo? Então, isso aqui é o que eu falei com vocês, ó. No começo dos anos 2000 aí, cada máquina tinha um sistema operacional com várias aplicações, ou então algumas vezes com uma aplicação só para ter um pouco mais de controle sobre a execução, né? Uma aplicação não interferia a outra. Isso aqui foi tirado de um estudo, não lembro qual é o estudo agora, mas tem um artigo que fala sobre isso, que fizeram um levantamento na época em muitas empresas sobre como é que era o consumo de recursos nos servidores das empresas, né? De algumas empresas que eles avaliaram. E aí eles viram que a boa parte das vezes os servidores físicos eles tinham uma ocupação menor do que 25%. Você ocupava só 25% dos recursos, ou menos que 25% dos recursos. Isso quer dizer que se eu virtualizasse essas máquinas, eu poderia ter 4 máquinas virtuais em cada máquina física sem nenhum problema. Aqui, ó, normalmente o Windows XP, isso é o começo dos anos 2000, então tinha o Windows XP, né, 2003. O Windows XP, as máquinas do Windows XP, normalmente você tinha um consumo de recursos da ordem de 12%. Do Windows 2003, na época, 15%. Do SUSE, 18%. Do Red Hat, 10%. Então, não importa quando, se é 10, 13, 18, o que importa é que o maior valor é 18. Então, você tinha, assim, muita ociosidade nos servidores. E aí, a galera começou a olhar aí para isso e falar, pô, esses servidores estão ficando caros, não estão baratos. Você tem que manter eles no data center, com refrigeração, com energia, redundância de rede. Poxa, se eu tiver um jeito de usar menos servidores físicos, melhor, né? Vou gastar menos com refrigeração, porque eu vou ter que ter um espaço menor. Vou gastar menos com energia, porque eu vou ter menos servidores físicos. E vou gastar menos na compra dos servidores, que eu vou precisar de menos servidores físicos, né? Então começa a ficar todo um custo menor para manter o ambiente. E aí, essa necessidade vem ao encontro, né? Ela se alia à necessidade de aumentar a utilização do hardware, esse hardware mais utilizado. E aí, a gente começou, a gente não, né? Porque eu comecei no mundo de virtualização quando a virtualização começou, mas começou-se a você executar várias aplicações em ambientes virtuais separados. Então, eu podia pegar lá, olha só, esse Windows aqui com 12% de utilização, o outro Windows com 15%, esse com 18%, esse com 10%, ó, se eu somar tudo aqui dá o quê? 12 com 15, 27. 27 com 18, 45. 45 com 10, 55. Então, se eu somar todos eles, eu vou ter 55% de utilização, né? É isso mesmo? 55%, acho, né? 55% de utilização. E aí, eu tenho isso aqui, ó, um ambiente multiprocessado em que tem 4 máquinas virtuais. Cada máquina virtual tem seu próprio sistema operacional com suas aplicações. São independentes entre si, né? Essas máquinas. E cada máquina dessa acha que ela está sozinha aqui nesse... Né? Ela não sabe que ela é uma máquina virtual e que tem outras máquinas ao lado. Ela usa os recursos de, por exemplo, a placa de rede, a placa de vídeo, tudo. Essa aqui também usa, mas ela nem sabe que ela está concorrendo com outra. Então, para essas máquinas é transparente a existência de algum mecanismo de virtualização. E aí, fazendo isso aqui, ó, nesse artigo aí, o cara mostra que ele teve 70% de utilização do hardware. Lá, se vocês olharem, dá mais ou menos 55%, tem um overheadzinho, tem... depois que fizeram isso aqui, se não me lembro, tem alguma coisinha a mais, dá da ordem de 70% de utilização do hardware.
Mas é bem melhor, né? Ao invés de ter 4 máquinas, agora tem uma máquina só. E com 30% de folga ainda. Então, se uma máquina dessa começar a ser mais usada, eu tenho uma folga de 30% para mais do que dobrar a capacidade de recursos de uma máquina. Né? A máquina ocupa 18%, eu tenho 30% livre, eu posso quase triplicar a capacidade da máquina aqui de atender requisições e tal, que vai estar funcionando bem ainda. Então, cada aplicação tem seu próprio sistema operacional e o sistema operacional não sabe compartilhar o hardware com os outros, porque cada sistema operacional está na sua máquina virtual, isolada do resto do mundo. Né? Totalmente isolada aí do resto do mundo. Isso é a solução genérica de máquina virtual, né? De virtualização. Mas a gente tem basicamente 3 tipos de virtualização. 3 gerações, a primeira, a segunda e a terceira gerações, né? Primeira, segunda e terceira gerações de máquinas virtuais. A primeira geração é chamada de virtualização total. Essas gerações, elas são meio que cronológicas mesmo, tá? Tem esse nome porque foi como isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Na primeira, eu tenho uma geração, a primeira geração tem o que a gente chama de virtualização total, que é uma virtualização baseada em software, em que eu tenho várias máquinas virtuais, cada uma com seu sistema operacional, o sistema operacional que executa lá dentro da máquina virtual, ele nem sabe que ele está numa máquina virtual, ele acha que ele está numa máquina física. Então é um sistema operacional tradicional que se instala lá, porque toda virtualização é feita por software. Né? E por esse motivo, a máquina virtual que está rodando lá dentro, ela... Eu ia falar, fugiu a palavra agora. Bom, o que importa. Acho que eu tô falando aqui, mas acho que eu tenho aqui, ó. Todo o sistema operacional, é isso aí, todo sistema operacional que roda dentro da máquina virtual, ele não enxerga que ele está sendo executado num ambiente emulado. Para ele está numa máquina real, uma máquina física, porque tudo é simulado para ele. Tudo. Então é como se ele tivesse uma máquina física normal. Né? Aqui 2 exemplos, aqui, ó, o VMware Workstation, o VirtualBox, são exemplos dessa virtualização total, que é essa primeira virtualização. Tem um cara no meio aqui, que é a emulação, né, o gerenciador de máquinas virtuais, que ele conversa com o sistema operacional e com o hardware. Né? Então, os sistemas operacionais, é isso que eu queria falar. Os sistemas operacionais, aplicações, né, que estão rodando dentro das máquinas virtuais, dessas várias máquinas virtuais que tem aí, eles fazem as solicitações de uso de recursos para o gerenciador de máquina virtual, e esse gerenciador é que faz a intermediação com o hardware de verdade. Né? Então, esse cara ele acha que ele está falando com o hardware de verdade, mas o hardware é um hardware virtual. E esse hardware virtual, então, pega essa requisição, né? Eu queria gravar tal coisa no disco. Passa isso para o gerenciador de máquina virtual, o gerenciador de máquina virtual manda isso para o sistema operacional e para o disco efetivamente. Só que para a máquina virtual aqui, para quem está rodando aqui dentro da máquina virtual, é como se ele tivesse conversado diretamente com o hardware. Né? A vantagem desse tipo de abordagem é que as máquinas virtuais elas ficam totalmente isoladas uma da outra. E eu posso, inclusive, controlar o acesso de cada máquina virtual a um recurso, porque se toda vez que eu vou escrever no disco eu tenho que pedir para o gerenciador de máquina virtual, o gerenciador de máquina virtual pode falar, não, você máquina virtual A, você não pode escrever nesse disco, não. Você pode, máquina B, mas você, máquina A, não pode. E aí o cara tenta escrever alguma coisa no disco, ele dá erro. Diz que não dá erro, não, você não pode, você não tem direito a ir escrito no disco. Então, como eu tenho alguém intermediando, que é o gerenciador de máquinas virtuais, ele pode dizer quem pode fazer e quem não pode fazer alguma coisa. Quem pode ter acesso à placa de rede e quem não pode. Mesmo que lá dentro da máquina virtual o sistema operacional peça para ler alguma coisa da placa de rede, o gerenciador pode falar, não, você não vai ter acesso à rede, não. E permite a portabilidade total. Eu posso migrar uma máquina virtual, inclusive, para máquinas físicas com arquitetura diferente.
Posso pegar uma máquina virtual, copiar de um servidor para outro servidor que pode ter uma arquitetura completamente diferente. E ainda assim essa máquina virtual funcionar, porque tudo para ela é virtualizado, tudo para ela é software. Então, quando ela vê uma placa de rede, ela vê uma placa de rede virtualizada. Quando ela vê uma placa de um disco, é um disco virtualizado. Tudo virtualizado. Desvantagem é a queda no desempenho. Como é tudo virtualizado, tudo tem que passar por um intermediário, tudo fica um pouco mais lento, porque esse intermediário, que é o gerenciador de máquinas virtuais, ele tem que gastar um tempinho, né, processando essas requisições. Então, acaba ficando um pouquinho mais lento, pelo menos. A segunda geração, né, aqui nós estamos na primeira geração, a segunda geração é conhecida como paravirtualização. O que é a paravirtualização? Ela é um tipo de virtualização cooperativa, né, em que você tem uma virtualização, mas você depende da cooperação, da ajuda do sistema operacional que está rodando dentro da máquina virtual para que o negócio funcione direito. Então eu tenho aqui. Eu tenho um servidor com as máquinas, várias máquinas virtuais aqui, né? Cada máquina virtual com seu sistema operacional, com suas aplicações, mas esse sistema operacional aqui, que está dentro da máquina virtual, ele sabe que ele não está numa máquina física. Ele tem pequenas adaptações para lidar com o fato dele estar numa máquina virtual e não numa máquina física. Então, por exemplo, instruções que o sistema operacional virtualizado vai fazer que impacte no estado da máquina real, ele manda para o gerenciador de máquinas virtuais ver se pode fazer ou não e como que ele vai fazer. Se ele vai mandar e vai ser executada alguma instrução que não vai impactar em nada em outras máquinas virtuais, sei lá, uma instrução de soma de dois números, isso não vai impactar em nada em uma máquina virtual, ele deixa ir direto para a máquina física sem precisar passar pelo gerenciador de máquinas virtuais. Na primeira geração, na virtualização total, todas as instruções que eram executadas pela máquina virtual, elas eram interpretadas pelo gerenciador de máquinas virtuais, e aí o gerenciador de máquinas virtuais interpretava, traduzia o que era necessário e executava na máquina física. Na paravirtualização, não. Algumas coisas do sistema operacional que está dentro da máquina virtual passa para o gerenciador de máquinas virtuais fazer, algumas coisas ele faz diretamente no hardware. Ele faz diretamente no hardware aquelas instruções que não vão causar nenhum problema em outras máquinas virtuais. Tá certo? Então, para que isso seja possível, o sistema operacional que está dentro das máquinas virtuais tem que saber que ele está dentro da máquina virtual. Para ele tomar essa ação, para ele saber que algumas coisas ele pode, ele vai para o gerenciador de máquinas virtuais, algumas coisas ele passa, não faz um bypass, né? Passa pelo lado, assim, sem utilizar o gerenciador de máquinas virtuais, indo diretamente no hardware, para ganhar em desempenho. Né? Ele tem exemplos aqui, ó, o Zen, KVM da Red Hat, o Zen, hoje em dia é da Citrix, né? São soluções. Normalmente essas máquinas virtuais, a paravirtualização, essas máquinas virtuais estão dentro os sistemas operacionais que estão dentro das máquinas virtuais, a maioria das vezes são sistemas operacionais livres, tipo um FreeBSD ou um Linux, que permitem que você altere o código dele para que ele possa fazer uso da paravirtualização. Ele possa se comunicar com o gerenciador de máquinas virtuais para saber como agir, né? Para saber momentos em que ele tem que falar para o gerenciador, faz isso aqui para mim, escreve isso aqui na área de memória tal para mim, e outros momentos ele já poder falar, não, manda isso aqui pela rede, por exemplo, eu não preciso nem mandar para o gerenciador de banco de máquina virtual, só põe isso lá na fila da rede, que isso vai ser transmitido. Não precisar passar por esse intermediário, eu ganho um pouquinho de tempo, né? E aí a paravirtualização acaba ficando com um desempenho maior. E a desvantagem é que eu preciso modificar o kernel do sistema operacional convidado. Eu preciso mudar esse sistema operacional convidado para que isso aqui funcione.
Então, isso aqui é uma desvantagem bem legal, né, na verdade, bem considerável. Eu tenho que tomar cuidado com o meu sistema operacional que está dentro da máquina virtual, sistema operacional convidado, ele tem que ser alterado para fazer uso da paravirtualização, né? E por último, que é o que mais a gente tem hoje em dia, é a virtualização assistida por hardware, que é o seguinte: primeira abordagem, virtualizar totalmente. Legal, é mais fácil de implementar. Segunda abordagem foi alguém olhou e falou: poxa, e se os sistemas operacionais que estão rodando dentro das máquinas virtuais souberem que eles estão dentro da máquina virtual? Isso é legal, porque eles podem ganhar tempo nisso aí. Se eles sabem que eles vão fazer uma coisa que não vai impactar nas outras máquinas virtuais, eles mandam direto para o hardware. Se eles acham que pode impactar, aí eles vão passar para o gerenciador de máquinas virtuais tratar. Então, você ganhou um pouco quando você fez isso, mudando o sistema operacional convidado, o sistema operacional que roda dentro da máquina virtual. Alguém olhou para isso e falou: poxa, vamos lá. Vamos voltar aqui para o desenho. Aqui, tanto faz. Vamos lá. Eu tenho aqui o gerenciador de máquinas virtuais, tá? Isso aqui, duas coisas aqui. Eu tenho aqui a máquina virtual e eu tenho aqui o hardware. Esse cara faz o meio de campo entre a máquina virtual e o hardware. Quero melhorar o desempenho do todo? Posso melhorar o desempenho desse gerenciador de máquinas virtuais. Mas eu vou mexer aqui uma forma, né, que foi achada na virtualização, vou mexer aqui no sistema operacional convidado. Alguém olhou e falou: não, pô, eu posso mexer na outra ponta, eu posso mexer aqui no hardware. Na verdade, alguém olhou e falou: poxa, e se o hardware cooperar com a gente? O sistema operacional dentro das máquinas virtuais a gente fez cooperar. Mas e se eu botar um hardware para trabalhar para a gente? E se eu for atrás? E se os fabricantes de hardware, na verdade, os fabricantes de hardware que olharam para isso e falaram o seguinte: esse sistema de virtualização está ganhando muito mercado, e se a gente pegar o nosso hardware e facilitar algumas operações para as máquinas virtuais, fazer com que algumas operações que são muito comuns para máquinas virtuais, eles possam fazer no hardware sem precisar ficar verificando muita coisa. Então eu posso fazer algumas operações de uma forma meio protegida, sem precisar me preocupar se naquele momento tem outras máquinas virtuais fazendo, como é que a coisa está funcionando. Então, você dá suporte, né, assistido por hardware, você faz com que o hardware ofereça algumas operações. Por exemplo, na Intel, esse conjunto de operações é chamado de Intel VT, né, acho que VT Virtual... Esqueci o que é o T. Ou na AMD chama simplesmente AMDV. É um conjunto de instruções que auxiliam na interceptação e emulação de operações do sistema operacional convidado. Então, eu não preciso mais mudar o sistema operacional convidado e, mesmo assim, eu ainda consigo fazer as coisas no hardware real de uma forma bastante eficiente, porque eu tenho a ajuda do hardware real. Beleza? Dúvidas? Só esqueci de falar com vocês, aqui por último, na verdade, até, que eu estou falando aqui em gerenciador de máquinas virtuais e tal. Um nome técnico para isso, um nome no qual isso é conhecido, é hypervisor ou hipervisor. Em inglês, hypervisor. Então, tem muita gente que chama de hypervisor mesmo, mas tem gente que chama de hipervisor. Né? Mas hipervisor, quando vocês ouvirem falar sobre hipervisor, hypervisor, o hypervisor é o gerenciador de máquinas virtuais. É esse cara composto aqui por essas duas partes. É esse cara
Vou voltar um pouquinho aqui. É essa camada de virtualização. Esse é o hypervisor. Já tinha até um desenho que tinha aqui escrito, né? Hypervisor. Hypervisor. Então, quando eu tenho a virtualização assistida por hardware, o que acontece em grande parte, eu botei lá como exemplo de virtualização total o VirtualBox, a VMware Workstation. Nas versões mais atuais deles, eles podem trabalhar de forma assistida por hardware. Podem ou não trabalhar. Quando eles trabalham de forma assistida por hardware, você tem maior desempenho, sem precisar alterar os sistemas operacionais convidados. Aqui está em desvantagem, mas é tudo vantagem, né? Desempenho e flexibilidade. Ele tem maior desempenho e mais flexibilidade. Quando você ativa a virtualização, então tem coisas, inclusive, que hoje em dia o VirtualBox, o VMware, o Workstation só funcionam se se o seu processador tiver esse conjunto de instruções de virtualização. Por exemplo, virtualizar máquinas, né, criar máquinas virtuais de 64 bits, só é possível se você tiver essas instruções de virtualização ativadas no seu processador. Eu digo ativadas porque a maioria dos processadores permite que você ative e desative esse suporte à virtualização, né? Normalmente você pode entrar na BIOS lá e ativar o Intel VT, o AMD-V ou desativar. Beleza? Bom, então primeiro eu queria falar hoje sobre esses 3 tipos de virtualização. Virtualização total, para-virtualização, virtualização assistida por hardware. Tá clara a diferença entre esses 3 tipos de virtualização aí? Bom, silêncio assim, assumo que tá tranquilo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, falando desses 3 tipos de virtualização, comentei aqui sobre o hypervisor, que é a camada de software aí entre o hardware e os sistemas operacionais, né? Provê interface para uso do hardware pela VM. É o cara que gerencia as máquinas virtuais e permite que as máquinas virtuais façam uso dos recursos físicos mesmo, né? Ele que gerencia essas máquinas virtuais. E ele pode ser de 2 tipos. Tem 2 tipos de hypervisor. Tem hypervisor do tipo 1 e hypervisor do tipo 2. Né? O funcionamento está até um pouco ligado aí com os tipos de virtualização. Vou falar um pouquinho então sobre os 2 tipos de hypervisor aí para a gente parar por aí hoje. Né? Os hypervisors então podem ser de 2 tipos. Hypervisor do tipo 1 e hypervisor do tipo 2. O hypervisor do tipo 1 ele também é conhecido como bare metal. Bare metal, toda solução que a gente fala bare metal, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas bare metal quer dizer assim, vai direto no metal, quer dizer que roda direto no hardware. Não tem nenhuma camada de software embaixo dele. Isso que quer dizer bare metal, né? Que é um metal simples, é direto no metal, né? Direto no hardware físico. Então ele roda direto no sistema hospedeiro sem nenhum sistema operacional. O hypervisor do tipo 1, ele é por si só um sistema operacional. É um sistema operacional
com foco no gerenciamento de máquinas virtuais. É um sistema operacional que não faz mais nada. A única coisa que ele faz da vida é gerenciar máquinas virtuais. Então você instala um sistema, um hypervisor do tipo 1 direto no hardware, como se fosse um sistema operacional. Como se fosse, não, ele é um sistema operacional. E ele gerencia máquinas virtuais ali dentro. Então, você, por exemplo, quando você instala o ESX da VMware, né, não sei se vocês já viram, é um hypervisor do tipo muito difundido, você instala o ESX como você instala um Linux, como você instala o Windows numa máquina, e a partir daí, aquela máquina pode gerenciar máquinas virtuais, você pode colocar máquinas virtuais para rodar naquela máquina. Né? Então, os hypervisors do tipo 1, eles rodam direto no hardware, né, como se fosse um sistema operacional que gerencia máquinas virtuais, e ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser do tipo monolítico e do tipo microkernel. Microkernel é aquele que um hypervisor ele é muito simples, ele é muito pequenininho, com o objetivo de ter um bom desempenho. Então ele tem um mínimo de software. Qualquer outra coisa, drivers, gerenciamento de memória e tal, ficam instalados lá quase que numa partição principal, como se fosse uma maquininha virtual principal que cuida do gerenciamento de memória, que cuida dos drives, que cuida de tudo isso. O gerenciador de máquinas virtuais mesmo, ele é muito simples. E ele tem uma maquinazinha virtual que tem essas funcionalidades básicas aí para ajudar ele a gerenciar a memória, para ajudar ele a se comunicar com rede, com coisas assim. Então tem uma maquininha virtual que ajuda ele a fazer as coisas. Né? Por isso que chama microkernel, porque eu tenho um kernel, um núcleo do sistema operacional bem chutinho, bem pequenininho. Tudo que ele precisa mais está nessa partição principal, que é como se fosse essa maquininha virtual com essas funcionalidades dele que ficaram faltando, porque ele é muito simples. E o hypervisor tipo 1, e a Hyper-V é uma solução de hypervisor da Microsoft, né? Então o Hyper-V é o concorrente do ESX da VMware, o ESX é talvez o mais famoso no mercado. O Hyper-V é a solução da Microsoft de virtualização, de hypervisor de virtualização do tipo 1, né? Que você instala o Hyper-V direto no hardware e ali você pode rodar máquinas virtuais em cima dele. E o monolítico é aquele que você tem tudo que ele precisa na camada de software. Gerenciamento de memória, drivers, tudo isso. Ainda é bem mais enxuto que um sistema operacional tradicional, mas tem bastante mais coisa do que o microkernel, porque está tudo ali. Ele não depende de uma maquininha virtual com coisas rodando para fazer nada. Tudo que precisa está ali dentro. É o caso do ESX, que é acho talvez o principal hypervisor aí de mercado que é da VMware. Né? Então tá aqui, ó. Eu tenho hardware, tenho o hypervisor rodando direto no hardware e as máquinas virtuais rodando, sendo gerenciadas pelo hypervisor. Esse é o hypervisor do tipo 1. Bare metal porque ele roda direto no hardware. E a gente tem também o hypervisor do tipo 2. O hypervisor do tipo 2 também é conhecido como hosted, né? Hosted quer dizer hospedado, que na verdade é um hypervisor que ele roda, um gerenciador de máquinas virtuais que roda em cima de um sistema operacional existente, né? E que aí eu posso criar máquinas virtuais com sistemas operacionais dentro dele. Então, o VirtualBox, o VMware Workstation que vocês instalam na máquina de vocês, eles não conseguem instalar direto na máquina, sem ter antes um Windows instalado, um Linux, um macOS. Você instala o VirtualBox, o VMware Workstation, no Windows de vocês, no Linux, se vocês usarem Linux, ou no macOS, se vocês usarem macOS. Então ele é um programa que roda em cima de um sistema operacional, mas ele gerencia máquinas virtuais também. Então ele é um hypervisor do tipo 2, porque ele não se comunica direto com o hardware. Ele se comunica com o sistema operacional hospedeiro, que a gente fala, o sistema operacional onde ele executa, né? Então aqui, ó, eu tenho do tipo 2, eu tenho um hypervisor que roda em cima de um sistema operacional. E que aí sim, através do sistema operacional, ele tem acesso ao hardware. Né? E tem uma camada a mais. Isso faz com que o desempenho seja um pouco pior. Né? E as máquinas virtuais rodam em cima do hypervisor. Então, o hypervisor do tipo 2, ele tem um desempenho um pouco pior, porque ele tem um cara aqui no meio, que é um sistema operacional. Né? Que no hypervisor do tipo 1 você não tem, então roda mais rápido. Para que existe, então, hypervisor do tipo 1 e hypervisor do tipo 2?
Porque esse aqui é para você rodar justamente em máquinas que já têm sistemas operacionais instalados, porque elas funcionam para outras coisas, que não só virtualização. Então eu tenho um hypervisor rodando no sistema operacional, mas eu também tenho aqui fora da máquina virtual, um Word rodando aqui, um editor de texto, um navegador, que eu estou usando na máquina normalmente. Então isso aqui, esse hypervisor do tipo 2, ele é muito usado para máquinas que não são totalmente dedicadas para virtualização. São máquinas que você também usa soluções de virtualização nela, mas elas são máquinas de uso mais geral, né? No hypervisor do tipo 1, você não tem um sistema operacional aqui. Então, você usa esse hardware só para virtualização. Porque o que tem nele é só um hypervisor que vai gerenciar máquinas virtuais. Então, os servidores virtuais que existem aí nos data centers, por aí e tal, usam hypervisor do tipo 1. Porque você vai usar aquele servidor físico lá só para hospedar máquinas virtuais. Então, você só precisa de um hypervisor do tipo 1 que é mais rápido, é mais leve. Então, a solução global aqui vai ficar mais eficiente. Certo? Então, isso aqui é muito usado para servidores virtuais. E os servidores virtuais são muito importantes hoje em dia, principalmente para a difusão da nuvem, né? Porque você iniciar uma máquina virtual dessa é muito mais rápido do que você iniciar um hardware real. Você iniciar um hardware virtual, tudo isso aí é muito mais fácil. Então, e máquina virtual, na verdade, é um arquivo, né? É um programinha que está sendo executado pelo hypervisor. Então, eu posso clonar, criar uma cópia dessa máquina virtual de uma forma muito rápida. É um arquivo. Eu copio para outro lugar e levanto ele, executo em outro lugar. Pego ele, copio pela rede para outro lugar e executo em outro lugar. Né? Isso permite que eu faça cópias, e tenha uma cópia da máquina rodando em outro lugar. E isso permite também que eu possa, uma máquina virtual está rodando aqui, eu copio ela toda pela rede para outra máquina, desligo ela daqui e ponho ela executar em outra máquina. Eu fiz uma migração de uma máquina virtual de um ambiente para o outro, né? Pela rede. E ela continua executando o ponto que ela parou. Porque eu posso pegar aqui tudo que tem dentro dela, é um arquivo, inclusive a memória dela, tudo isso. Então eu posso passar para lá e continuar executando como se nada tivesse acontecido. Né? Na verdade, boa parte dessas. Isso que a gente falou, que a gente chama de migração de máquina virtual. A migração a quente, às vezes, né? Migração, eu posso desligar a máquina virtual, copiá-la para lá e executá-la do lado de lá. Muitos servidores hoje, muitos hypervisors, permitem a migração a quente, que se chama de live migration. Que eu pego essa máquina virtual, copio ela para o outro lado, e aí, quando eu acabo de copiar ela, eu desligo ela aqui e ligo ela do lado de cá, e ela continua executando o ponto que ela parou, porque ela foi copiada. E a máquina, você migra ela funcionando, e aí o tempo que ela fica fora do ar é muito, 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 muito pequeno. Porque, na verdade, o que ele faz? Ele vai copiando a máquina para lá. Mas à medida que ele está copiando, se a máquina estiver executando, ela pode estar sendo alterada também. Você pode estar mexendo em arquivo, você pode mexendo em disco. Então, normalmente, o que esse hypervisor faz, que já é mais complicado, ele mantém uma cópia dessa máquina aqui, e todas as alterações ele vai tipo monitorando que alterações foram feitas, em que arquivos, em que área de memória, e vai copiando pela rede, No final, ele copia pela rede só isso que ele monitorou, o que mudou, enquanto ele estava fazendo a cópia. E o que mudou normalmente é pouco, perto da máquina como um todo. Então, ele faz o quê? Ele desliga a máquina, copia o que mudou, que foi pouca coisa, e liga a máquina do outro lado. Certo? Se tiver muita coisa mudada, ele pode copiar o que mudou e, enquanto ele está copiando o que mudou, que é pouquinha coisa, ele mantém um outro registro aqui do que mudou enquanto ele está copiando o que mudou. Porque aí, e depois ele desliga, né? Depois que ele copiou o que mudou, ele desliga essa máquina aqui, copia o que mudou durante a cópia do que mudou, né? Manda para lá e aí atualiza e levanta. Isso acontece em muito pouco tempo. A máquina fica muito pouco tempo fora do ar. Às vezes você nem percebe que a máquina ficou fora do ar. Mas isso dá para fazer só no hypervisor do tipo 1. Do tipo 2 não dá, porque, assim, até dá. Né? Para você fazer uma migração, dá. A migração a quente é mais difícil, porque você tem um intermediário, as coisas rodam um pouco mais devagar. Beleza? A gente falou aqui sobre virtualização de plataforma, de servidores e tal, mas eu posso, né, virtualização de servidores, mas eu falei também de desktops, né, que é o que faziam principalmente em mainframes lá.
E a gente vai falar sobre virtualização de aplicações, talvez, são os containers, a gente ainda vai falar. Eu ainda posso ter virtualizações de armazenamento, de história, virtualização de redes, né? Redes virtuais, mas a gente não vai falar tanto assim, não. A gente vai se voltar muito para essa infraestrutura básica aqui. Dúvidas no que diz respeito a máquinas virtuais? Tranquilos? Próxima aula, então, a gente vai falar sobre... Próxima aula a gente vai falar, então, começar a falar sobre containers, né? Quando eu começar a falar sobre containers, a gente vai fazer depois umas aulazinhas práticas aí de containers, né? Bem legais. A gente vai botar a mão na massa e depois a gente vai fazer um trabalho sobre containers também, bem mão na massa, tá certo? Tô vendo aqui o Gustavo e o Henrique, que agora estão aí, que vocês não entregaram o trabalho, né? Ainda dá tempo, se quiserem fazer aí até o final de semana, para não ficarem com zero, ainda dá tempo de fazerem, beleza? Bom, não temos mais para o momento, estamos dispensados aí. Segunda-feira a gente volta a falar sobre... vamos falar sobre containers. Depois, pessoal, mais para frente, depois da aula da semana que vem, seria interessante, eu não sei quem está aí na aula com celular, quem está com computador, mas depois, mais para frente, seria interessante que vocês estivessem com um computador, porque a gente vai fazer umas aulas meio práticas, que a gente vai usar algumas coisas de containers, e aí é legal a gente ter um computador na frente, beleza? Para a gente poder conseguir seguir as atividades, exercícios, replicar as coisas que a gente vai fazer aqui. Beleza? Boa noite aí para vocês. Até semana que vem, até segunda-feira. Pessoal que não fez os trabalhos aí, por favor, mandem ainda, que ainda dá tempo, quem quiser acertar alguma coisa. E o Matheus não deixe de mandar o e-mail lá sobre a prova, beleza? Abraço aí, pessoal. Beleza, amanhã eu te mando, professor. Tranquilo.